início, então, a nossa terceira aula de Fundamentos Psicológicos da Educação, né? Espero que vocês tenham assistido e aproveitado as duas aulas anteriores, que foram bastante introdutórias. Então, hoje nós vamos, nesta aula, no nosso terceiro encontro, trabalhar as concepções de educação, né? As concepções epistemológicas de educação, mas antes disso, né, vamos ver ali um pouco sobre o que é então a psicologia da educação, qual é o seu campo, né, e qual é então a relevância do estudo da psicologia da educação para os futuros professores. Como vocês podem ver aí no nosso slide, né, o termo psicologia da educação, ele é usado de maneira ampla para incluindo, né, incluir, né, os diferentes modos da gente se relacionar a psicologia com a educação. Então, aí dentro da psicologia da educação, a gente tem, por exemplo, a psicologia escolar, a psicologia da aprendizagem, a psicologia do desenvolvimento, a psicopedagogia, a psicologia evolutiva, a psicologia da personalidade e outros. Todos esses temas ligados de algum modo à psicologia da educação. E a psicologia da educação, então, é uma disciplina ponte, né? Ela é parte tanto da psicologia como da investigação, pois ela investiga problemas e elementos do processo educativo, utilizando-se das teorias produzidas ou desenvolvidas na área da psicologia. Com o auxílio dessas teorias, a psicologia da educação busca compreender a complexidade humana e o modo como adquirimos conhecimento. E, nesse sentido, não está situada apenas no âmbito da escola, mas nos grupos em que estamos inseridos, onde temos experiências significativas que permitem avançar ou refletir sobre a nossa aprendizagem. Então, a psicologia da educação, ela busca a compreensão dessa complexidade humana, né? Principalmente tendo por mote como nós aprendemos e como podemos melhorar o processo de aprendizagem, né? Tem já algumas respostas para isso, né? Tem pelo menos 3 grandes respostas para esse como aprendemos. Vocês podem ver aí, né, encontrei essa árvore, achei uma árvore boa para a gente compreender, né, essas importantes concepções epistemológicas do ponto de vista do ensino-aprendizagem. Então, a gente tem ali o conhecimento como o tronco e numa das laterais, ali, numa das ramificações, a gente tem, então, a razão, o intelecto, né, o inatismo, vindo do racionalismo e gerando a teoria maturacionista, a gestaltista e a psicanalítica. Tá? Do outro lado, então, vindo do ramo do empirismo, né, a gente tem a concepção ambientalista, as comportamentalistas e as humanistas. Tá? E fazendo, então, tentando ser uma síntese entre essas duas concepções, né, utilizando de elementos das duas, se tem, então, as teorias interacionistas, onde estão incluídas também a psicogenética, né? Então, achei que vocês poderiam se localizar melhor vendo de onde parte cada concepção. Então, o inatismo, né, é uma concepção fundamentada no racionalismo e no idealismo. E essa concepção nos diz que, ao nascer, o homem ele já apresenta as condições para conhecer os objetos. As condições são determinadas pela hereditariedade. Elas são inatas, então, ou pré-determinadas. Tá? Como vocês podem ler depois ali na nossa apostila, né? Daí advém daí diversas ideias, senso comum, né? Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. Ou então a ideia de que o fruto nunca cai muito longe da árvore. Por trás dessas ideias, né, que vêm do senso comum, então, está a teoria do inatismo, que diz, então, que já estamos, as condições para a nossa aprendizagem, elas já estão em nós quando nós nascemos. No inatismo, o desenvolvimento do homem está desvinculado do meio, né? As condições para aprender, elas são dadas pela bagagem hereditária.
o indivíduo já se encontra pronto e as ideias são anteriores à experiência. Então, o meio em que o sujeito vive, a cultura, as relações que o sujeito estabelece em sua vida não interferem para o inatismo na capacidade de aprendizagem do sujeito. O que é que vai interferir? O desenvolvimento, né? O desenvolvimento biológico do ser humano. Então, quando a gente diz que o sujeito está pronto, está apto, né, a gente está se referindo a esse desenvolvimento biológico. Tá? E a educação, então, o que ela faz? Ela aprimora aquilo que o sujeito já tem, aquilo que ele já é, né? Ele já está pronto. Então, a educação só vai aprimorar aquilo que já está nele. Qual é o papel do professor? O papel do professor é trazer à tona essa predisposição, interferindo minimamente no processo, auxiliando apenas o aluno a organizar aquilo que está sendo despertado. Ok? Então, aí vocês têm as principais características, né, de uma forma bastante simples do inatismo. As ideias já nascem conosco, né? Nós já estamos prontos. Tá? Então, nós vamos nos desenvolvendo ao longo da vida, biologicamente. Poucas coisas vão mudar, né? Porque já estamos ali com todas as condições. E o papel da educação, então, é ajudar o aluno a encontrar essas predisposições e desenvolver. E o professor vai fazer isso de uma forma minimamente, com um mínimo de interferência. Então, a concepção inatista, ela parte do pressuposto que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais e ou importantes para o desenvolvimento. As qualidades humanas e capacidades básicas, né, dos seres humanos, a personalidade, os valores, os hábitos, as crenças, sua forma de pensar, suas relações emocionais e mesmo a sua conduta social, já se encontrariam basicamente prontas em sua forma final por ocasião do nascimento, sofrendo pouca diferenciação qualitativa e quase nenhuma transformação ao longo da existência. O papel do ambiente, portanto, da educação e do ensino, é tentar interferir o mínimo possível no processo de desenvolvimento espontâneo da pessoa. Então, mais adiante, né, na nossa aula 4, nós vamos aprofundar, ver de onde saem essas ideias do inatismo. Aqui, rapidamente, você já tem, então, o que é essa concepção inatista de aprendizagem, tá? E agora nós vamos passar para o ambientalismo, e vocês têm aí em frente, né, no slide, vocês podem ver 2 salas de aula. Eu tentei pegar imagens de 2 salas de aula de idades próximas, mas não consegui exatamente o que eu queria. Então, vocês têm ali um exemplo de crianças num ambiente no Amazonas, tá? Uma sala de aula do Amazonas, né? As crianças nas suas carteirinhas ali, e tem um exemplo de uma escola em São Paulo, tá? 2 ambientes diferentes. Então, vamos ver o que isso quer dizer. Então, a concepção ambientalista, ela está ancorada no empirismo. Lembrem da árvore, ela vem na outra ramificação, né? Então, ela está ancorada no empirismo e no realismo. E o empirismo é uma teoria filosófica que dá ênfase à experiência sensível para a aquisição dos conhecimentos. Então, os nossos sentidos, né, captam, conseguem compreender, a gente compreende o mundo através dos sentidos. As informações nos chegam pelos sentidos. E essa concepção teórica, ela é desenvolvida pelos filósofos britânicos, marcadamente na Grã-Bretanha, né, onde já havia uma tradição empirista desde o século XIII, na Universidade de Oxford. Nós vamos ver mais adiante os principais, então, teóricos do empirismo. Do empirismo. O ambientalismo confere uma grande importância ao ambiente no desenvolvimento humano, afirmando que as características humanas advêm das condições do meio em que se encontra. O ambiente é mais importante que a maturidade biológica.
uma vez que os estímulos do ambiente promovem o aparecimento de certos comportamentos. E também, nessa teoria, alterações no ambiente causam alterações na aprendizagem. Alterações positivas no ambiente pode causar alterações positivas na aprendizagem e vice-versa, né? As alterações negativas no ambiente, ser privado de, por exemplo, do acesso hoje em dia, né, à internet, não ter as ferramentas corretas para fazer uma pesquisa, enfim, muitas condições que aparecem nas escolas públicas, por exemplo, prejudicariam, então, a aprendizagem. Alguns ambientalistas atentam que existem modelos, ou seja, por meio da observação de outras pessoas no ambiente e dos estímulos recebidos, é possível copiar o comportamento adotado. Ou também, pela observação desses modelos, evitar um determinado comportamento em função da punição que é observada. Nós também vamos aprofundar lá pela nossa 5ª ou 6ª aula essa temática, né? Por enquanto, basta a gente saber que, então, as alterações do ambiente, elas causam alterações na aprendizagem e que é possível aprender no ambientalismo por modelos, né? A gente observando esses modelos, reproduzindo esses modelos ou negando também esses modelos que nos são apresentados. Então, qual é o papel do professor? Bem, o papel do professor nessa concepção o aluno é uma tábula rasa e o professor, e somente ele, transmite conhecimentos. O aluno recebe passivamente e aprende melhor se o conhecimento for repetido até fixar-se em sua mente. E aí vocês têm uma citação do professor Fernando Becker, de Porto Alegre, né, que trabalha há muitos anos com essa temática, e ele nos diz que no seu imaginário, ele e somente ele, o professor, pode produzir algum conhecimento novo no aluno. O aluno aprende se e somente se o professor ensina. O professor acredita no método da transferência do conhecimento. O que ele sabe, não importa o nível de abstração ou de formalização, pode ser transferido ou transmitido para o aluno. Tudo o que o aluno tem a fazer é submeter-se à fala do professor, ficar em silêncio, prestar atenção, ficar quieto e repetir tantas vezes quantas forem necessárias, escrevendo, lendo e etc., até aderirem somente o que o professor deu. Bem, então recapitulando, vimos o inatismo. Então, no inatismo, nós já temos no nascimento as condições para a nossa aprendizagem. No ambientalismo, o ambiente em que eu estou inserido interfere no meu processo de aprendizagem. E agora, então, nós vamos passar para o interacionismo, que é o ramo, então, aquele que a gente viu na árvore, né, que vai tentar fazer a síntese entre o inatismo e o empirismo ambientalismo. A característica geral do interacionismo é de que o conhecimento é produzido pela ação do indivíduo sobre o meio e do meio sobre o indivíduo. Então, não é uma interação de mão única, né? O indivíduo interagindo sobre o meio, não, o indivíduo interage sobre o meio e o meio interage sobre o indivíduo. Ocorre uma interação em que o indivíduo modifica seu comportamento e sua estrutura cognitiva. Que nesse caso a gente está já levando ali para a epistemologia genética do Jean Piaget, tá? Quando a gente fala das alterações das estruturas cognitivas. Também veremos isso de modo mais profundo nas nossas próximas aulas. Então, o meio no interacionismo é o mundo físico dos objetos e o mundo social, suas relações e cultura. Tá? Tudo isso faz com que o aluno, então, aprenda. O aluno interage com o meio interage com o aluno, né? O sujeito, não só o aluno dentro da escola formal, mas quando ele sai daquela escola, que ele vai para sua casa, que ele está inserido em outros grupos, o processo continua, né?
No ambientalismo, a gente tem, por exemplo, a ideia de que a escola é o espaço ideal para a aprendizagem, né? Existe um lugar ideal e esse lugar é a escola. No interacionismo, todo lugar é um lugar de aprendizagem, justamente por essa interação entre o sujeito e o meio. Então, essa nossa lâmina que estamos vendo aí, né, sobre as bases epistemológicas do interacionismo, ela já aparece lá na nossa terceira lâmina, que é a da árvore, né? Então, é difícil dizer qual é exatamente a base epistemológica do interacionismo, tá? Mas a gente percebe, né, e autores apontam a discussão entre o inatismo, as ideias a priori, e o ambientalismo, né, o empirismo, como aquilo que é fundante dessa nova perspectiva. Então, no interacionismo, nós temos algumas linhas. Então, uma das linhas é a linha construtivista, né, proposta por Jean Piaget. E essa linha, segundo Piaget, o conhecimento não é algo, não pode ser concebido como algo pré-determinado desde o nascimento. Então, o conhecimento não é inato, pré-determinado. Mas também, para Piaget, ele não é o resultado do simples registro de percepções e informações, como no caso do empirismo. Tá? Ele é o resultado, o conhecimento é o resultado das ações e interações do sujeito com o ambiente onde vive. Todo conhecimento é uma construção que vai sendo elaborada desde a infância, através de interações do sujeito com os objetos que procura conhecer, sejam eles do mundo físico ou cultural. Mais adiante a gente vai ver que o Piaget é um biólogo de formação, que escreve mais ou menos durante 70 anos. Ele traz, né, para a aprendizagem a contribuição, então, da biologia. Né? Então, as construções neurais, elas vão se ampliando à medida em que o indivíduo ele se submete a novas informações e ele tem que dar conta disso. Então, a gente tem ali, por exemplo, o processo de assimilação e acomodação, né, que o Piaget vai nos falar, quer dizer, como é que a gente assimila uma ideia, como é que a gente acomoda e como é que isso continua num ciclo que ele é infinito na teoria piagetiana, né, porque estamos sempre aprendendo. Então, nós nos deparamos com uma informação nova ou com um novo conhecimento, né, e o nosso cérebro, ele leva um determinado tempo, né, para incorporar, para assimilar, para compreender aquele novo conhecimento. Por isso que se diz, né, vem daí aquela ideia de que cada um tem o seu tempo para aprender. Né, porque o modo como isso vai acontecer biologicamente depende daquilo que o indivíduo carrega na sua herança genética. É uma questão também de hereditariedade. Mas não apenas disso, né? Um indivíduo, o sujeito do conhecimento na teoria piagetiana, ele precisa ser exposto, sim, a estímulos, né? Estímulos que promovam, né, essa assimilação. Então, ele tem que estar submetido a um meio rico, né? Rico em estímulos que façam com que ele tenha vontade de aprender, que despertem nele, e que então vai acontecer esse processo de assimilação. Quando o sujeito já apreendeu esse novo conhecimento, aí está o processo de acomodação. Só que isso acontece em vários campos do conhecimento durante todos os dias da nossa vida. Também temos ali o fator da equilibração e a desequilibração do Piaget. Né? Um conhecimento novo, ele desequilibra as estruturas, né? E faz com que o cérebro tenha que trabalhar para reencontrar o equilíbrio. E isso vai acontecer todo o tempo, né? Numa sucessão de construções, uma série de construções, como ele mesmo vai nos dizer. Por outro lado, né, dentro do interacionismo, nós temos então a teoria do Vygotsky, que vai então deixar de lado
biologia, né, essa contribuição da biologia que nos traz o Piaget. Ele vai discordar de algumas ideias do Piaget, e ele vai usar a base, vai ter como base Marx, né, para nos dizer que o ambiente, o meio em que a criança está, é muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem e para alcançar o conhecimento. O conceito de interação social, da perspectiva socio-interacionista do Vygotsky, enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade. O intenso efeito da interação social, da linguagem e da cultura sobre o processo de aprendizagem. Portanto, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento do indivíduo não são determinadas por fatores congênitos, são, isto sim, resultado das atividades praticadas de acordo com os hábitos sociais da cultura em que o indivíduo se desenvolve. Esse processo é fundamental para a interiorização do conhecimento, né? Então, o Vygotsky é o sujeito que vai nos dizer, vai nos trazer a importância do mundo, quer dizer, a escola não é uma ilha, né? Não basta um ambiente preparado para a aprendizagem se esse ambiente é isolado do mundo. Então, as aulas, né, precisariam ser contextualizadas, né? E o professor, na teoria do Vygotsky, ele é apenas um mediador. É o sujeito que vai fazer a mediação entre a zona de desenvolvimento real, que é aquilo que aquele sujeito poderia aprender sozinho, e a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que o sujeito pode aprender com a ajuda de um outro, né? De um orientador, de um mediador, no caso, o professor. E essa aprendizagem no Vygotsky, ela vai se dar, então, a linguagem é muito importante, né, na teoria do Vygotsky, e ele tem todo um estudo sobre pensamento e linguagem, que vale a pena ser lido, apesar de ser um escrito ainda bastante difícil, assim, né, de difícil acesso, pela complexidade, mas ele vai nos falar então sobre o desenvolvimento da linguagem, a importância que a linguagem tem para a nossa aprendizagem. E ele vai se deslocar, então, desloca o foco, que seriam essas estruturas neurais ali, né, trazidas pelo Piaget. Ele vai dizer, não, isso, a gente tem que deixar isso de lado e olhar para o meio. Esse meio é rico, esse professor está fazendo a mediação, a criança está conseguindo enxergar essa sociedade em que ela vive, sabe qual é a sua cultura. Então, dentro disso daí é que a criança e o jovem vão desenvolver o seu conhecimento. Então, aqui nós temos uma lâmina que vai nos trazer algumas aproximações e alguns distanciamentos entre Piaget e Vygotsky, tá? Então, o Piaget, ele é um pioneiro na teoria interacionista, ele não descarta o interacionismo. O Piaget só traz uma base que ainda é empirista, né, que é uma base das ciências para dentro da teoria da aprendizagem, tá? E ele apresenta, então, uma tendência hiperconstrutivista em sua teoria, com ênfase no papel estruturante do sujeito. O Vygotsky, um teórico também importante nessa abordagem, ele apresenta uma ênfase no aspecto interacionista. Então aí a gente tem mesmo essa questão de um meio interagindo, né, com o sujeito interagindo com o meio, e aí se dá a aprendizagem. Pois considera que é no plano intersubjetivo, isto é, na troca entre as pessoas, que as funções mentais superiores têm origem. Tá? Então, para o Vygotsky, o movimento é diferente do movimento da aprendizagem é diferente do movimento do Piaget. Então, o que a gente tem ali? A gente tem esse movimento que primeiro é externo, né? É intersubjetivo, é entre subjetividades, entre pessoas, tá? E depois nós temos, então,
o intrasubjetivo, que é quando o sujeito interioriza o conhecimento. A partir dessas relações que ele estabelece, né, ele vai construindo, vai montando, ali, estruturando o seu conhecimento, tá? E aí ele internaliza isso, né? A teoria do Piaget também apresenta uma dimensão interacionista, mas sua ênfase é colocada na interação do sujeito com o objeto físico. E a teoria de Vygotsky apresenta um aspecto construtivista na medida em que busca explicar o aparecimento de inovações e mudanças no desenvolvimento, a partir do mecanismo de internalização. Existe, porém, um desacordo fundamental entre elas, a influência do papel da fala inicial da criança sobre o pensamento. Então, para o Piaget, pensamento vem depois do aprendizado da língua. E para o Vygotsky, pensamento e linguagem caminham juntas. Isso é uma diferença importante. Bom, agora que nós minimamente conseguimos entender o que seja a posição inatista, a posição ambientalista e a posição interacionista, né, eu selecionei para vocês um vídeo na intenção de que a gente possa ver essas concepções no cotidiano. Convido vocês a assistirem o vídeo e logo a seguir nós conversaremos. Eu defendo a tese de que o Brasil só melhora através de um sistema de educação que comece da pré-escola até a universidade. O que está acontecendo, pelo menos aqui no Piauí, é que a universidade hoje é uma fábrica de formar analfabetos. Eu acho porque as pessoas têm os fracos e tem os que têm condições. E a gente não teve condições de pagar, que tem escola que a gente não paga. Pois é, e aí nós não tivemos condições, e aí paremos de botar os filhos para estudar mais para frente, para virar uma coisa que nem um médico, que nem um engenheiro, que nem uma coisa assim, mas só foi até professor. Voltou para trás. A educação hoje ela não está boa, assim, por falta de interesse dos alunos mesmo, que eles não se interessam. Meu marido mesmo é professor, eu ajudo ele a assim, fazer correção de prova e vejo que os alunos não aprendem mais a ler, não aprendem a escrever. Por quê? Porque eles não se interessam de jeito nenhum, não prestam atenção em nada. Antigamente as pessoas, no meu tempo mesmo, nem escola tinha, aí as pessoas se criavam até sem saber ler, né? E passar. Mas hoje está numa situação que não dá para a pessoa ficar sem saber ler. Então tem que botar, assim. Aí naquele tempo era assim, o povo tinha limite e não tinha escola. Agora tem escola e o povo são sem limite. A escola hoje, ela, como é que eu posso te falar? Ela não tá fazendo o papel dela, porque eu acho que a escola ela tá deixando a desejar em vários aspectos. A família, e aliás, e também, não só a família, mas o governo, se ele intervisse mesmo na família e não na criança, tudo seria melhor, porque a família bem assistida, ela assiste com seus filhos. Mas uma família que passa fome, necessidade, não tem um salário, não tem nada, qual é a educação que essa família vai ter para dar aos filhos? E ela não tem meio para sustentar, tem que lançar ele o trabalho, como eu fui lançado ao trabalho, né? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Eu não estudei sério, só estudei a cartilha de ABC. Até a começar a soletrar Beabá, depois juntar as letras, não é? Dizia no José, JJ, Zezé, José, e aí você ia Manga. M-A-N, G-H, Manga. Foi assim, foi juntando as letras. E fiz o primeiro verso com 10 anos de idade. Vai lendo os livros e a gente vai aprendendo e lendo. Até tem um ditado, aí eu escrevi num trabalho meu que diz assim, é lendo que se aprende, é escrevendo que se ensina. Não,
porque de qualquer forma que você aprende é uma escola. Ou que ela seja pública, estadual ou particular, ou mesmo na casa dos pais. Minha mãe morreu com 91 anos, nunca foi em uma escola e mandava a gente ler, e ela aprendeu nós lendo. Ela aprendeu nós lendo para ela, mandava ler uma oração, nós líamos a oração, e quando a gente errava o nome, ela dizia, esse nome está errado, volta. E terminou ela lendo mesmo as orações dela. Eu vou voltar a estudar agora. Eu fiz até o primeiro ano. Vou estudar agora. E você acha que a escola vai te ajudar como? Rapaz, vai me ajudar porque lá na frente eu posso fazer um vestibular para qualquer tipo de formação, né? E vou ter uma renda maior e mais segura. Isso aqui não é seguro, né? É temporário, é reciclagem, é temporário. Vou ter uma renda mais segura se eu arrumar um emprego. Se eu não tiver o estudo, vai ficar mais difícil o emprego. E se eu tiver, vai ficar mais fácil, né? De qualquer maneira, vai ficar mais fácil. Mas a educação é em primeiro lugar, porque você não depende de ninguém, só do seu estudo, do seu saber, né? Eu sou um cara, não estudei, mas sei responder várias perguntas. Se não tiver os pais no meio, incentivando, dizendo como é a vida, não vai para frente não. Só que eu acho que a educação já vem do berço. Nem que não saiba ler. Viu? Mas a leitura, o estudo ajuda, né? Mas que a educação é tudo. A escola, lamentavelmente, do meu conceito, hoje perdeu quase que a sua finalidade. A repetência dos alunos são inúmeras, incontáveis até. Não há um incentivo da escola, não há um apoio da escola. O professor quer tão somente ganhar o dinheiro dele. Ninguém liga mais para o aluno. Se o aluno falta 2, 3, uma semana inteira, a incapacidade do diretor, ou desinteresse, esse seria o nome próprio, de mandar perguntar aos pais o que é que está acontecendo com aquele jovem que faltou durante a semana. Há um desinteresse total do diretor em perguntar se está doente, se aconteceu, se quebrou a perna, o que é que se está impossibilidade de comparecer algum pai dele doente ou faleceu. Não. Há um desvinculamento entre a escola e a família do aluno. Não há um entrosamento e precisa haver. Precisa que o diretor tenha conhecimento da família, da estrutura social da família, possa entender que aquela família, embora pobre, embora humilde, precisa de apoio da escola. Nós vivemos, nós aqui do Piauí especificamente, vivemos num estado em que a média de temperatura é 36 graus. Chegamos até 40 graus. Nós temos inúmeras escolas que não têm um ventilador sequer. 80% das nossas escolas não têm computadores. Quer dizer, isso não é educação, isso não é formação de alunos. Então nós estamos hoje vivendo o inverso. Em vez de se educar, estamos deseducando os nossos jovens. Precisa mudar. Porque eu acho que tem que ter mais professor mais capacitado para ensinar as crianças, sabe? Acho que estão muito desleijados os professores hoje em dia. Porque minha menina mesmo, ela vai para o colégio, o professor passa o assunto, aí não liga nem para responder, para fazer revisão, nem nada. Porque tem professor que a gente vai falar com ele, aí ele vem com ignorância pra cima da gente. Nunca aprendemos, é a coisa mais... Eu considero assim quase cego, né? Porque quem não sabe ler é cego. A escola serve para muita coisa, para a pessoa ser mais inteligente, para a pessoa aprender mais, porque leitura não dá educação. Leitura dá sabedoria, educação a gente já nasce com ela, né? Disse, não, mãe, eu não vou mais estudar não, porque eu não estou mais com vontade. E aí eu não vou forçar para estudar. Aí saíram. O meu tempo, quando eu estudava, eu estudei até o 2º ano só. Não, a pena que eu tenho é que não pude estudar. Fez falta muito. Porque com esse 2º ano que eu fiz, assim, ler não, porque ler, eu não sei ler mesmo, só sei botar meu nome, só assinar. Mas já na conta de matemática,
somar, de menos, eu já aprendi um pouco, né? Eu estudei até o 3º ano primário só. É porque hoje em dia quem não tem estudo não é nada. Quando você leva o filho para a escola, de casa você já tem que ter dado um bom conhecimento para que ele possa chegar na escola e fazer alguma coisa. A escola serve para educar as crianças, para aprenderem a ser alguém na vida, só que as escolas eu estou achando muito fraco, principalmente a escola de minha filha. Os professores faltam demais. Tem professor que aparece 2 vezes na escola. No dia da reunião não tem nem o que falar dos alunos. Eu mesmo não sei, no tempo que eu nasci, ninguém nos via nem as escolas. Mas eu tenho dentro de mim que tem dia que às vezes eu choro porque eu não sei ler. Eu não só sei assinar meu nome, só li a carta de ABC, nesse tempo era muito difícil. Mas eu tenho meus netos que hoje em dia já sabem, minhas filhas já têm filha formada. Muito baixo, mas já tem, formada a professora. Agora eu vou para Teresina, lá diz que já tem uma perto, eu vou me matricular ainda para mim estudar. Porque eu tenho a vontade vem de dentro de mim. Tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que fazer com amor. Já que escolheu essa profissão, então que exerça com amor, com carinho. Então vocês assistiram um documentário de 2007, né? Que para que serve a escola, né? Então, um grupo de pesquisadores faz entrevistas no Piauí para entender qual é a função da escola, então. E aí, como nós podemos observar, nós temos diferentes falas que apontam as 3 concepções que estudamos anteriormente. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar, para mim isso ficou bem claro, né? Como essas concepções estão arraigadas no nosso modo de pensar a educação, quer dizer, se eu tenho uma sala de aula boa, se os meus alunos estão numa sala de aula confortável, né, não apertada, um ambiente arejado, tendo à disposição materiais, se os professores estão satisfeitos no seu trabalho, e tudo ali, né? Então existe uma preparação do ambiente para a aprendizagem, né? Então temos a concepção ambientalista, né? Na fala de algumas das senhoras do vídeo, nós podemos ver, né, a concepção inatista, uma concepção inatista em 2 perspectivas. A primeira, a perspectiva positiva, né? Então de que essa pessoa aprende porque o pai já teria aprendido antes, já teria essa capacidade de aprendizado, então ele, como filho daquele pai, tem também essa condição de aprendizado. E numa perspectiva negativa, né, justamente não aprende porque é filho do fulano de tal, que também não tinha um bom desempenho na escola. E essa é uma fala bastante comum, né, entre os professores, né, essa avaliação, né, do contexto familiar ali, puxando pela questão da hereditariedade, né, principalmente em comunidades pequenas, onde se conhecem as famílias, né, os irmãos passam pela mesma escola e os professores vão formando essa concepção, né. E temos também a concepção interacionista, que aparece na fala de alguns dos senhores do vídeo, né, que é a importância do meio. E também tem uma senhora que ela diz assim, olha, a gente criou os nossos filhos assim, né? Não dava muita importância para o estudo, não, porque, tipo, vivia aqui num lugar longe da escola, então interagia mais com o meio ali do que propriamente com a educação formal. Tá? Então, eu espero que vocês tenham tido as condições, né, que nossa aula tenha fornecido as condições para que vocês pudessem ver isso no vídeo, tá bem? Então, vamos seguir com a nossa aula 3, abordando, então, as concepções, a filosofia, as 3 concepções epistemológicas, né? Vamos começar pelo inatismo. Tá? Então, como ali, alguém que começa com a ideia do inatismo, né, nós temos o Sócrates. E por que o Sócrates? O Sócrates com o método da maêutica, ou do parto de ideias. Né? Ele nos mostra que o conhecimento é inato, ou seja, já se encontra presente no homem mesmo antes do seu nascimento.
poucos são os homens que têm consciência de que carregam consigo esse conhecimento. Cabe ao mestre ou ao professor despertar, então, esses conhecimentos inatos que se encontram adormecidos. Tenho certeza que vocês viram, né, essa parte na disciplina de História Antiga, então aqui vocês estão tendo a oportunidade de recordar. Tá? Então, o método socrático, como também vimos na disciplina de Fundamentos Sócio-Históricos Filosóficos da Educação, ele é dividido em ironia e maêutica, né? E tem um movimento dialético. Então, a ironia é a parte do método socrático em que o mestre faz perguntas em torno do objeto, delimitando o conceito, até que o discípulo ou o interlocutor consiga ou refuta aquilo que está sendo apresentado, ou então, depois de uma extenuante inquirição, ele consegue alcançar a verdade. Né? Vários são os exemplos aí nos escritos, nos diálogos socráticos apresentados pelo Platão. Então, partindo da ignorância do discípulo sobre o objeto em questão, então, o mestre irá ajudá-lo a sair da aporia, que é o impasse, através da ironia, né, simulando uma situação, para no final, então, atingir o entendimento. Então, aí nasce a ideia, né, maêutica, o parto de ideias. Inatismo está dentro de si. Então, a criança, né, figurativamente, a criança dentro da mulher, ela sai pronta. Tá? Aqui o conhecimento também, no momento em que consegue fazer esse rompimento, o sujeito consegue externar esse conhecimento que ele traz. Então, esse é o movimento da dialética, né, da maêutica, o parto intelectual. A maêutica é o que disciplinaria o espírito e regularia as verdades universais. O mestre, então, é apenas um orientador. Sobre o Platão, eu convido vocês, então, para assistirem, né, esse videozinho que vai falar sobre a teoria da reminiscência platônica e também sobre, basicamente, ali vai chegar próximo ao mito de Ero, que é o que vocês encontram lá no final da nossa apostila como texto complementar. Dando continuidade, então, galera, a gente vai agora falar sobre como essa teoria das ideias vai se desenvolver em vários âmbitos do conhecimento ou daquilo que Platão dizia a respeito quando ele falava sobre o conhecimento, sobre a verdade e sobre a busca dessa verdade. Primeiro, é importante que fique bastante claro para vocês que existe uma diferença acentuada e bastante determinada pelo Platão sobre o campo, ou o mundo das ideias e o mundo sensível, o mundo da sensibilidade, das percepções, das opiniões. É importante dizer que no mundo sensível há sempre a participação ou, pelo menos, a imitação, é exatamente esse o termo que Platão utiliza, para falar da existência da ideia, da perfeição, do que não muda. Outra questão que é importante de eu frisar: o Platão ele tenta agregar na teoria das ideias a percepção defendida por Parmênides e defendida também por Heráclito, como nós vimos nos nossos módulos anteriores, tranquilo? Então é importante que vocês tenham isso em mente na hora de estudar sobre o Platão. O que a gente precisa entender a partir daí? Já que Platão diz que no mundo sensível há sempre a participação da ideia, da perfeição, é importante a gente entender como é que Platão ele desenvolve essa teoria. Para isso, a gente vai aplicar o que Platão chama de teoria da reminiscência, ou seja, a intenção ou a ideia de existir dentro da imperfeição, dentro da sensibilidade, dentro da realidade, partes da ideia, da idealização da perfeição, tranquilo? Como é que ele defende isso então? Bom, vamos entender que Platão defende e também desenvolve a concepção de alma. O que a gente precisa entender então? Para ele, o corpo era o túmulo da alma. O que o Platão quer dizer com isso? Para Platão, a alma
é a própria perfeição, é a concepção da perfeição. Então, o Platão defende a ideia de que todos nós, indivíduos, vivemos uma anterioridade à realidade, à própria vida, onde essas almas tinham acesso à perfeição, às ideias perfeitas. Quando nós temos a nossa vida, quando nós nascemos, nós temos dentro de nós, já que nós temos alma, fragmentos, percepções dessas ideias. Então, como é que a gente vai acessar, então, essa ideia perfeita? Aí vem uma outra parte importante da teoria platônica, que é exatamente desenvolver os graus do conhecimento. É importante acessar e chegar a esse conhecimento, que não é uma tarefa fácil. Aí a gente vê uma relação muito próxima entre Platão e Aristóteles, entre o mestre e o seu discípulo, tranquilo? Então, para Platão, é importante que vocês tenham a percepção que conhecer é, na verdade, reconhecer. Isso também é um outro axioma, uma outra sentença platônica. Conhecer, na verdade, é reconhecer, é lembrar. Já que nós vivemos um período de perfeição enquanto alma, nós que agora habitamos o mundo e temos o mundo dentro de nós, parte dessa alma, é importante que a gente consiga lembrar ou ter acesso novamente a essa ideia da perfeição. Galera, isso é um ponto fundamental da percepção da filosofia platônica. Conhecer é reconhecer, então. Vamos, então, pegar um exemplo para ficar mais claro para vocês. A cadeira em si. Bom, todos nós temos conhecimento, podemos ver, ter acesso ao que é uma cadeira, ou formato, a ideia de cadeira. Bom, as cadeiras têm vários formatos, várias formas, cores. Platão defende a ideia que todos nós defendemos, todos nós partilhamos a concepção da cadeira em si, ou seja, a ideia perfeita de cadeira, que é imutável, que não muda, que ao decorrer de todo o período do processo histórico é o mesmo. Aí fica muito evidente, muito clara a diferença entre o que é a percepção do mundo sensível e do mundo inteligível, tranquilo? É importante que a gente compreenda que Platão, e aí voltando lá às nossas aulas anteriores sobre a concepção do mito, que Platão ele não abre mão completamente de todas aquelas percepções defendidas. Por exemplo, a existência da alma, tranquilo? Se a gente pensar, a concepção da alma é a própria perfeição, a ideia é perfeita. Enquanto a vida terrena, a vida partilhada entre os seres humanos em sociedade, é uma vida de opiniões, é uma vida que nos caminha, nos leva a visões erradas, visões errôneas, tranquilo? Outro aspecto muito importante de Platão é exatamente a dialética platônica. Lembrando que a dialética parte sempre dos princípios de opostos, tranquilo? Isso é uma coisa que vocês não podem esquecer. Vamos ao exemplo para ficar mais claro a percepção da teoria das ideias na dialética platônica. Por exemplo, existe a ideia de liberdade e existe a ideia de opressão. São tese e antítese, liberdade e a tese e a opressão a antítese. Para Platão é impossível vivermos num mundo onde existe a liberdade total, mas também é ruim, também é nocivo um mundo onde a opressão, a violência seja o tempo todo presente. Qual é então a ideia defendida por Platão, pegando lá a teoria das ideias como base? A ideia de que as leis regem os indivíduos, regem as relações entre os indivíduos para que a liberdade não seja confundida com o desejo e isso levasse a uma anarquia geral e também que a opressão não fosse parte significativa da ação humana. Então a gente percebe que a partir dessas concepções opostas, a gente chega a uma síntese que é exatamente a ideia das leis e fica muito claro, mais uma vez, esses graus do conhecimento, fica muito claro a ideia da divisão entre mundo sensível e mundo inteligível e fica muito mais evidente a percepção de Platão de que a ideia se sobrepõe à ideia ao mundo sensível, das sensibilidades, das percepções. Tranquilo? É isso. Então, era um guerreiro que foi morto, estava morto no campo de combate. E quando ele foi ser retirado, foi a ser carregado, surpreendentemente o goza de boa saúde, ele está vivo. E aí então ele começa a conversar e ele conta que ele retornou ele tem uma missão,
que é contar para os homens, então, como é que nós aprendemos, né? Como é que existe essa outra vida, né? Essa diferença que Platão faz entre o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, dessa alma que sobe no mundo inteligível tem acesso ao conhecimento retorno. Então, o Er seria esse sujeito que vem contar que esse processo acontece. Então, isso está na República, né? A teoria da reminiscência, nós já vimos isso também. Então, vocês puderam acompanhar aí no vídeo, o professor explica muito bem, né? Tem ali as anotações que ele vai fazer sobre a teoria da reminiscência. Então, no Platão, compreender, aprender, né? É recordar. Justamente porque já carregamos dentro de nós. Nossa alma racional carrega os conhecimentos, tá bem? Então, o Platão elabora a teoria do dualismo corpo e alma de forma a apresentar o corpo como a encerra da alma. Ou seja, não apenas corpo e alma são coisas distintas, como, distanciando-se de Sócrates, o corpo é um fardo, algo imperfeito que impede a alma de libertar-se e ter acesso às verdades do mundo inteligível. E um outro, né, o terceiro grande representante dessa linha, que é o inatismo, que depois, para as teorias da aprendizagem, é o do René Descartes. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida, para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma.
Como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. A concepção de mundo e de homem de Descartes se baseava no que ficou conhecido como dualismo cartesiano. A divisão da natureza em dois domínios opostos, o da mente ou espírito, que ele chamou de recogitans, a coisa pensante, consciente de si, livre e sem dimensão espacial, e o da matéria, que ele chamou de re-extensa, a coisa extensa, isso é, a material, mensurável, espacial, sem consciência e mecanicamente determinada. Deus, para Descartes, representava a ponte entre o mundo subjetivo do pensamento e o mundo objetivo da verdade científica. A mente e a matéria são criações de Deus, um ser perfeito e legitimador das evidências verdadeiras da razão. Quando a razão atinge a ideia clara e distinta, fala por Deus, seu autor primeiro. Em sua premissa mais famosa, evidência número 1, que fundamenta todo o raciocínio cartesiano, Descartes exercita a dúvida até atingir o seu ápice. Notei que, enquanto tentava supor que tudo fosse falso, era necessário que eu, que pensava isso, fosse alguma coisa. E observando que essa verdade, eu estou pensando, portanto eu existo, era tão firme e certa, decidi que poderia aceitá-la como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, vocês puderam assistir aí esse vídeo bem divertido, né? Esse material muito bom. Vocês têm ali no início um pouco do que seja de quem foi o René Descartes. Eu me lembrei que vocês talvez não tenham chegado ainda, né, até esse ponto nos seus estudos, mas então o René Descartes, esse sujeito que nasce e estuda num colégio jesuíta, né, e que se coloca, que tem um monte de perguntas na sua cabeça sobre como é que acontece o aprendizado, como é que acontece o conhecimento, como acessamos o conhecimento. E qual é o conhecimento que é verdadeiro. Então, o Descartes, como vocês puderam acompanhar, ele cria alguns pressupostos para dizer de quando um conhecimento é verdadeiro. Tá? E, então, o eu cartesiano, ele é racional e é a primeira certeza para que possamos chegar à verdade. Então, eu só não posso duvidar de que eu existo, né? Tem toda aquela trajetória de como se dá a certeza da sua existência, né, que é através da dúvida metódica e também do cogito cartesiano, né. E o inatismo cartesiano, ele se difere do inatismo platônico porque o inatismo cartesiano, ele é uma predisposição para o conhecimento. Não é aqui a alma que traz, que carrega os conhecimentos adormecidos, mas não. O ser humano, né, tem então uma predisposição para o conhecimento. Vocês vão encontrar de modo mais significativo, né, nas meditações cartesianas e também parte dessas ideias no discurso do método. Tá bem? Então, quando chegamos ao ambientalismo, né, quais são as concepções filosóficas por trás
do ambientalismo. Então, a gente começa lá com Aristóteles, né, que vai nos dizer que o conhecimento é dado pela experiência sensorial através dos métodos indutivo e dedutivo. Então, para Aristóteles, há uma dupla condição para a indução e a dedução. Pela observação dos fenômenos empíricos, o homem induz princípios gerais, parte do particular para o universal, e depois deduz, né? Então, parte do universal para o particular. Então, há um movimento para a aquisição de conhecimento do mundo na teoria aristotélica, mas ela é parte do concreto ali, né? Parte da experiência sensorial. Então, o Aristóteles vai nos trazer um ponto de vista científico em que o conhecimento é resultado de indução, observação e dedução. E, portanto, as ideias não são inatas. Então, na sequência, né, do Aristóteles, na mesma perspectiva, com algumas distinções, temos, então, Tomás de Aquino. E o Tomás de Aquino, ele vai tomar os sentidos também, né, também vai tomar os sentidos como o início do conhecimento, então, seguindo bem na linha empirista, e vai fazer uma distinção entre dois tipos de conhecimento. Vai nos dizer que temos o conhecimento sensível, que é alcançado pelos sentidos, e o conhecimento intelectivo, que é alcançado pelo intelecto, pela razão. Para ele, o conhecimento se dá pelo contato com as coisas concretas, passa pelos sentidos internos da fantasia ou da imaginação, até a apreensão de formas abstratas. Então, aqui a gente já tem um desenvolvimento, né? Então, não é só captar pelos sentidos, mas há um trabalho interno, né? Para, então, a apreensão do abstrato, então, e chegar ao conhecimento. É isso por hoje. Essa é a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A nossa próxima aula, então, começaremos com o Locke e o David Hume, e continuaremos, então, uma parte da nossa aula com o empirismo, e depois, então, partiremos para as bases epistemológicas do interacionismo. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.